Deputado Luizão Goulart, tudo bem, deputado? Bom dia. Bom dia, Adilson Arantes, e bom dia a todos que estão nos ouvindo nesse momento. Prazer falar contigo. Prazer recebê-lo aqui nesta terça-feira. Vamos começar com esse tema da Petrobras aqui, desse aumento impressionante, quase 20% de aumento no litro da gasolina, R$1 na bomba, para a gente arredondar aqui, de uma noite para outra, né? Vamos para onde, deputado? Olha, Adilson Arantes, com essa política da Petrobras, que ela é muito criticada no Congresso Nacional, nós não sabemos onde vamos parar, porque, por exemplo, nós aqui no Brasil fazemos tudo em reais, o nosso dinheiro é o real. Ganhamos em real, né? Mas a gasolina, o óleo diesel, o gás de cozinha, nós estamos comprando em dólar. Essa é a política de preço da Petrobras, uma política de preço que eu considero desastrosa para a economia do Brasil. Veja, você acabou de ler aí que a Petrobras lucra 3 vezes mais do que as empresas concorrentes da Petrobras. Isso mesmo. Olha o absurdo, nós temos uma empresa brasileira, Petrobras, nós temos as refinarias, nós temos o petróleo, nós temos o pré-sal, e nós extraímos nosso petróleo, nós temos condições de refinar o nosso petróleo, nós somos praticamente autossuficientes em petróleo. E veja como que pode praticar um preço internacional, não utilizar a empresa que a gente tem para minimizar os custos, porque não é só a gasolina, principalmente o diesel que encarece todos os produtos. A nossa matriz de transporte é por caminhões, pelas estradas. Olha o preço do diesel aí, que está encarecendo todos os nossos produtos e diminuindo a condição de vida dos caminhoneiros, principalmente os caminhoneiros autônomos, porque eles têm um lucro, aliás, a renda deles é bem menor, porque a diferença eles têm que pagar em pedágio e em manutenção do caminhão e no combustível, que é o que pesa mais no bolso, né, do caminhoneiro. Já tem caminhoneiro parando, mas não é por causa de greve, não, é porque eles não conseguem rodar, né? É bem isso mesmo, não conseguem rodar, eles estão sendo sufocados pelos constantes aumentos do combustível. Veja como é que de uma hora para outra você sobe praticamente 20%, assim, de uma hora para outra no combustível. Imagina quanto que isso não dificulta a vida do caminhoneiro e encarece os produtos transportados. Claro, e a gente começa a sentir os reflexos de tudo isso na gôndola dos supermercados, né? Tudo aumenta porque tudo depende do transporte que é feito pelo caminhoneiro. Ou seja, é o efeito cascata que o cidadão paga no dia a dia, que já tem o poder de compra pequeno e vai ser diminuído mais ainda, não, deputado? Não, e outra, nós aprovamos acabamos de aprovar uma lei no Congresso para que o ICMS seja cobrado numa única vez. Isso aí vai tirar recurso dos estados, né? Então os estados estão fazendo aí a sua cota de sacrifício. O Paraná, o cálculo de que vai perder 1 bilhão por conta dessa mudança que nós fizemos lá, que é um sacrifício dos estados aí para diminuir o preço dos combustíveis. O governo federal está falando em zerar tributos, mas não é suficiente, porque você zera o tributo, mas a gasolina, o diesel, o gás de cozinha continua sendo vendido no Brasil em dólar. Em dólar. Esse é o problema, né? Que pode tirar o que for. Enquanto for em dólar, nós não vamos resolver o problema. Aliás, me parece, se eu estiver errado, me corrija, nós vamos criar um outro problema para os estados, com a falta de recurso, que vai deixar de entrar, não é isso? Mas é isso mesmo, porque os estados têm um planejamento para manter os serviços para a população, para manter obras de infraestrutura, e você está diminuindo a arrecadação dos estados, porque o ICMS dos combustíveis nos estados não mudou. É o mesmo percentual, aqui no Paraná não mudou nada, o percentual é o mesmo há décadas. Então, qual que é o motivo da subida dos combustíveis, constantes aumentos de combustíveis? É a política de preço da Petrobras. E tem mais uma coisa, Adilson Arantes, que todo mundo percebe. O dólar sobe, o combustível sobe. Agora, esses dias, nós vimos que o dólar abaixou, estava quase 5,50, veio para R$5 o dólar. Mas a gasolina? Não abaixou nada. Os postos mantêm os preços, as distribuidoras mantêm o lucro. O senhor diria que essa briga de vocês parlamentares em Brasília, sobretudo de deputados que se preocupam com essa pauta, né, do dia a dia do cidadão na bomba de gasolina, é uma luta contra um leão chamado Petrobras? É inglória?
é uma luta meio que inglória, porque os presidentes da Petrobras que assumiram até agora, os gestores, eles seguem sempre a mesma política de preço e seguem a orientação do Ministério da Economia, do Paulo Guedes, que nós temos críticas severas em relação a essa política do Paulo Guedes, do Ministério da Economia, principalmente a política de preço da Petrobras e a falta de um projeto estruturante de desenvolvimento para geração de emprego e renda no Brasil. É isso que a gente não precisa só de paliativos, a pandemia já está praticamente passando, é só as pessoas que ainda não se vacinaram criar juízo e tomar a vacina, porque, como você disse, o vírus está procurando eles, porque não adianta ir ninguém já está vacinado, porque não tem muito sucesso. Ele vai bater e vai voltar, ele está louco para encontrar, encontrar alguém que não tomou vacina, né? Então, durante a pandemia, nós tivemos que tomar medidas aí, o governo federal, os estados e os municípios, para combater a pandemia e os efeitos da pandemia. Mas agora a pandemia passou, nós precisamos de projetos, programas de desenvolvimento para gerar emprego e renda. O melhor programa social que existe no mundo inteiro é o emprego, onde a pessoa tenha condições de ganhar o sustento para a sua família, não precisar depender de programas assistenciais do governo. É claro que nós precisamos, nesse momento, de programas assistenciais, sim, para as pessoas poderem ter o que comer. Tem gente que está passando fome, deputado, não tem o que comer hoje na hora do almoço. Passando fome, daí você dá um auxílio de R$400 e o gás custa 130, daí estamos, né? Então, você vê, dá com a mão e tira com a outra. Então, essa que é a dificuldade. Nós precisamos de geração de emprego e renda e uma política de preços da Petrobras que tenha bom senso, né? Tenha bom senso, que nós possamos comprar o nosso diesel, a nossa gasolina aqui, o nosso gás, em reais, porque a renda do brasileiro é em reais, quando tem, né? É verdade. E o senhor toca num assunto muito interessante que pouca gente fala, que na verdade a gente só tira o real do bolso para comprar, mas na verdade estamos pagando em dólar. É essa consciência que nós temos que ter. Estamos pagando em dólar, porque o preço do combustível é dolarizado. É isso aí. Então teria que receber o salário, em dólar. Os auxílios, tudo em dólar também, porque daí você faz uma conta só, né? Exatamente. O senhor falou aí de municípios, né? Claro, as pessoas não vivem no Congresso Nacional, não vivem em Brasília, não vivem nos estados, as pessoas vivem nos municípios. As pessoas andam nas calçadas, nas ruas, nas praças, entram nas lojas, no comércio, nos municípios. As pessoas vão nos postos de saúde, nos hospitais, procuram a polícia nos municípios. E os municípios estão já há algum tempo sofrendo, primeiro com a pandemia, depois com esta hiperinflação aí que se aproxima e o cidadão sofrendo no dia a dia. E o senhor é um deputado municipalista, se preocupa muito com as pautas municipais. Quais são hoje as prioridades dos municípios, deputado? Veja, tudo que acontece nos municípios, né? Eu fui prefeito em Pinhais 2 vezes, né? E acompanho os prefeitos, acompanho a prefeita que me sucede aqui, a Marli Paulino, e os outros prefeitos aí da região metropolitana e do Paraná. Os municípios, a dificuldade continua sendo a mesma, a redistribuição dos recursos dos impostos, que ela é injusta. Porque de 100% de arrecadação de impostos, mais de 50%, em torno de 55%, fica nas mãos do governo federal, da União. Então, os estados ficam aí com 20 e poucos por cento dos recursos, os municípios mais 20 e pouquinho. Então, veja, de tudo aquilo que é arrecadado, aonde que é arrecadado os impostos no Brasil? Nos municípios. Nos municípios. Todos os impostos que você paga, se tem uma empresa, uma indústria, uma empresa de serviços, ela arrecada seus impostos no município. Tem imposto que fica direto no município, por exemplo, o IPTU, o ISS, mas o ICMS, o IPI, outros tipos de impostos federais, vai tudo para o governo federal. E lá em Brasília é uma luta para a redistribuição de recursos. Infelizmente, muitas vezes, tem deputados que não sabem o que é o município, não sabem o que é administrar o município, ainda criam leis para sobrecarregar
os municípios, para criar mais despesas para os municípios, sem prever repasse de novos recursos. Então isso é uma dificuldade que os municípios enfrentam diariamente. Vamos aumentar isso, vamos aumentar o salário dos servidores tal, vamos aumentar isso, vamos aumentar aquilo. Criam dificuldades para os municípios. Esse é o maior pavor dos prefeitos quando tem uma lei em Brasília que vai aumentar, por exemplo, a folha de pagamento em tantos por cento. Municípios aí já estão no limite da folha de pagamento, e o maior desafio dos municípios, praticamente todos, é a questão da saúde. Porque a questão da saúde, a responsabilidade é compartilhada, né? Governos estaduais, governo federal e municipal. Sistema único de saúde, custeado por esses 3 entes federados. Mas que a carga maior fica no município, porque o cidadão, quando precisa de uma UTI, quando precisa de uma cirurgia, quando precisa de um atendimento médico, ele não vai lá no Palácio do Governo do Estadual ou lá em Brasília buscar o atendimento. Ele vai no município. Ele vai cobrar do prefeito, do vereador, do secretário de saúde, do município, né? É bem isso. E, claro, todos querem um melhor atendimento, e com razão, né? A população tem direito de exigir um bom atendimento na área da saúde. O problema é a carga de despesas que fica no município. Você vê, eu tenho visitado municípios aí, todo mundo quer um hospital no município, todo mundo quer um hospital no município. Pinhais, o pessoal quer um hospital no município, Colombo quer um hospital, São José dos Pinhais, estive ontem lá com a prefeita Nina China, está comprando um terreno para fazer um novo hospital. Veja, só que isso traz um custo enorme. Construir um hospital é a coisa... Não é só o tijolo e o cimento, né, deputado? Não é, assim como é uma escola, um posto de saúde, a construção é de menos. O problema é o custeio diário para manter esses equipamentos funcionando. E daí o município não recebe o valor necessário para manter esse funcionamento e um bom atendimento para a população. Então essa que é a dificuldade. Mas os prefeitos, as prefeitas, eu acompanho a prefeita de Pinhais, e eu vejo como eles estão se desdobrando para dar resposta para a população. Mas a dificuldade é essa: aumentam os encargos e não vem novos recursos para os municípios. Não à toa tem município, aliás, muitos, vários, Brasil afora, para a gente falar no macro aqui, quebrados. Municípios que estão vendendo o almoço para comprar a janta, né? Porque sai mais dinheiro do que está entrando, né, deputado? É bem isso, sai, porque só aumenta a despesa. Aumenta, por exemplo, aumenta o valor do salário de professores, de educadores. É uma despesa que aumenta. Aumenta, por exemplo, agora tem um projeto em Brasília para para estabelecer um novo piso salarial para enfermeiros, auxiliares de enfermagem, técnicos, enfim. Mas veja, aprovar uma lei é fácil, mas botar nas costas de prefeitos, eu digo que tem que aprovar, tem que ter. Mas tem que vir um recurso de Brasília, é lá que a lei está sendo aprovada, tem que vir um recurso de lá. Se o município aprovar uma lei, o município que banque. Agora, se é uma lei que é aprovada em Brasília, porque tem muitos deputados, senadores que querem fazer bondades com chapéu alheio, nunca administraram nada, nunca administraram o município para saber a dificuldade que é você pegar um recurso, não poder aumentar impostos e dar conta de novos serviços, de novas despesas. No discurso é tudo bonito, né? O discurso é maravilhoso. Nas redes sociais aí, nossa, tem gente que faz tanta bondade, rapaz. É verdade. Olha aqui, para a gente fechar esse assunto aqui, uma reforma tributária séria, uma séria, assim, bem séria mesmo, iria resolver o problema? Ou o senhor acha isso difícil de ser solucionado, hein? Uma reforma tributária ia resolver o problema para você melhorar a redistribuição dos recursos entre o governo federal, os governos do estados, né? E municípios. O problema é a dificuldade de aprovar uma reforma tributária. A dificuldade de aprovar que ninguém quer perder, nem o governo federal. O governo federal não quer perder. Aliás, nos últimos governos, eu vou falar no plural. No plural, nos últimos governos foram criados impostos que não precisaram ser divididos entre estados e municípios, porque tem impostos que você cria, dependendo do tipo de imposto, você tem que dar um percentual para os estados e municípios. E nos últimos governos foram criados impostos que o governo federal não precisava distribuir para estados e municípios. Por outro lado, muitas benesses que foram feitas, como benesses assim para as indústrias,
não digo que sejam benéficos, são necessidades, você dá incentivos fiscais aí para a produção, por exemplo, de eletrodomésticos e tal, foram dados com impostos que são partilhados entre estados e municípios. Então o governo federal, nos últimos governos, concentrou recursos e redistribuiu despesas, né? Despesas. Então as bondades que o governo federal muitas vezes faz, não estou falando só desse governo, porque eu estou falando dos últimos governos, têm sido feitos com recursos que deveriam ser repassados para estados e municípios. Muito bem. Entrar no assunto aqui, que foi motivo aqui que a gente solicitou uma entrevista com o senhor, viu, deputado? Que é o seu novo desafio aqui no estado do Paraná. Além do desafio de trazer recursos para o estado, como deputado federal. Aliás, se eu não me engano, né, pelo que me passa a produção, o senhor é um dos campeões do envio de emendas aos municípios, que enviou emendas para todos os municípios da região metropolitana. Mas é isso mesmo? Para todos os municípios? Sim, em relação aos municípios da região metropolitana, porque como eu sou daqui, eu fui prefeito, fui presidente da Associação dos Municípios, então eu conheço bem todos os municípios da região metropolitana e a minha atuação mais forte é aqui, acompanhar os municípios aqui, Curitiba e região metropolitana. Então, com certeza, principalmente na área da saúde, eu fui o único deputado que destinei recursos para todos os 29 municípios aqui, Curitiba e mais 28 municípios da região metropolitana. Principalmente por conta do período da pandemia, onde que os municípios precisaram fazer gastos e investimentos na área da saúde. Então isso, de fato, é a realidade. E o outro assunto que você falou, que eu estou assumindo, né, já assumi um novo partido no estado do Paraná, que é o Partido Solidariedade. Né? Nós temos diversos partidos no Brasil, né, e eu escolhi aqui no Paraná e foi me dada essa oportunidade para presidir esse partido político. Então eu estou organizando esse partido com pessoas qualificadas, pessoas experientes, aí, pessoas que querem o melhor para o nosso estado, né, para a gente poder fazer um bom time aí para disputar eleições, né, para deputados estaduais e federais e eleger pessoas do nosso grupo político aí. E como é que está sendo esses primeiros dias, estão sendo esses primeiros dias de comando no Solidariedade? Qual é a receptividade no meio político do estado do Paraná? O que é que o senhor já está sentindo? A receptividade está sendo muito boa, porque você conhece um pouco a nossa história, eu faço política de séria há muito tempo, né? Eu fui vereador, fui prefeito, fui deputado estadual, então eu procurei manter ao longo desse tempo uma credibilidade e confiabilidade. Então muitas pessoas, muitos pré-candidatos estão nos procurando, nós estamos conversando e falando da nossa forma de trabalhar, né? Nós somos grupo, nós queremos que as pessoas se sintam valorizados dentro do partido e tenham oportunidades, principalmente de disputar uma eleição, né? Numa chapa que é atrativa, que as pessoas veem que tem condições de serem eleitos aqui, tanto para deputado estadual como para federal. Muito credibilidade é uma palavra que pouquíssimos políticos, o senhor sabe disso, tem hoje, né, deputado? Perante a população, né? Sim, tem muitos que querem trazer pessoas para o seu partido para formar grupo, mas na verdade para benefício pessoal, né? As pessoas vão vir, mas para fortalecer uma única pessoa. E no Solidariedade, o próprio nome já diz, nós somos solidários, nós queremos que as pessoas venham e sejam valorizadas. Não é só para valorizar o presidente do partido, não é só o presidente do partido que importa, o que importa é o grupo, é todos trabalhando para conquistar os espaços e fazer benefício para a população. Aqui o objetivo é, para que você quer ser deputado estadual? Eu quero ser deputado estadual porque eu quero. Não, aqui você quer ser deputado estadual para você trabalhar em benefício da população, ou deputado federal, trabalhar em benefício da população. Nós precisamos de políticos que pensam mais na população, pensam mais naquilo que é obrigação do cargo que ocupa, do que em benefício próprios. Fazer a diferença, né? Esse que é o objetivo, e nós não estamos só falando da boca para fora, a gente procurou fazer isso por onde a gente passou, né, Adilson? Sem dúvida. Deputado Luizão Goulart, muito obrigado por nos atender aqui na Difusora nesta manhã de terça-feira. Boa sorte à frente do Solidariedade, parabéns pelo trabalho, tenha um bom dia. Eu agradeço a oportunidade, Adilson Arantes, e aproveito para parabenizá-lo pelo belo trabalho e pela importância que você tem para a população, transmitindo notícias boas e
ruins às vezes também, é necessário, mas principalmente transmitindo credibilidade. Isso mesmo. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado. Tenha um bom dia. Um abraço e bom dia também. Bom dia. Deputado Luizão Goulart conosco, falando ao vivo sobre o Solidariedade, é o novo partido dele, ele é o presidente estadual da Legenda, novo presidente, e a gente começou falando do preço da gasolina, Petrobras, enfim, os municípios quase quebrados, Brasil afora.